Pessoal, deixa eu falar um pouquinho com você. Posso? Nós vamos passar um filme aqui chamado, vai passar no telão também, A Realidade do Inferno. Amém, gente? É um filminho muito interessante, porque tudo que tem a palavra de Deus é interessante. Depois eu vou trazer uma palavra que está em Lucas 16. Nós vamos conversar um pouquinho. Amém, gente? Quem entende que há um céu e um inferno aqui, faz assim. Você entende isso? Ah, né? Em nome de Jesus. Posso soltar, pessoal? Vamos aplaudir Jesus bem forte, então. Solta aí, querida, em nome de Jesus. A realidade sobre o inferno. O que significa o inferno? No original grego, inferno quer dizer Tártaro. Tártaro é a região mais baixa dos infernos, conhecidas como Seol e Hades. São mundos subterrâneos. O inferno é a parte mais baixa onde está o lago de fogo. Onde fica o inferno? A Bíblia sugere um possível lugar. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:9, diz: Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Isso nos faz entender que o inferno fica numa região inferior da terra. E só para reforçarmos essa tese, em Provérbios 15:24, Deus nos diz: para o entendido, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Ficaria o inferno no interior da terra? No livro de Números 16:31, a Bíblia fala de pessoas caindo vivas no inferno. E aconteceu que, acabando de falar, a terra debaixo deles se prendeu, abriu a sua boca e os tragou. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram. O que há no interior da terra? Fogo e enxofre. Os vulcões trazem para fora o que existe dentro da terra. Quando o vulcão entra em erupção, ele joga toneladas de gás sulfuroso, o enxofre, e lavas para fora, a ponto das pessoas dizerem: o inferno veio para fora. Os cientistas descobriram também que o centro da Terra é mais quente que a superfície do Sol, com temperatura de 12.000 graus Fahrenheit. Olha, tudo isso derretendo, a sensação que a gente tem é que isso é um pedaço de madeira, é borracha, mas não é não. É rocha pura, quer ver? Olha só. Aqui, ó. Isso é rocha. Então, dá para imaginar a temperatura que está ali para fazer essa rocha derreter como se fosse sorvete. Olha só como é um vulcão em atividade. O inferno é um lugar de fogo e tormenta eterna. Jesus disse em Lucas 16:24 que o homem no inferno clamava: me refresque a língua, estou atormentado nesta chama. E quando nos falou do servo inútil em Mateus 25:30, que foi lançado nas trevas, ele afirmou: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 14, versos 10 e 11, quando uma pessoa rejeita a Cristo. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. O inferno é um lugar de punição eterna para todos aqueles que não aceitam ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. O engano do mundo. Há muitos que pensam que Deus não terá coragem de lançar os pecadores que não se arrependeram no inferno. Alegam que, sendo Deus tão misericordioso, um Deus de amor, ele jamais iria fazer tal coisa. No entanto, o mesmo Deus de amor que a Bíblia nos apresenta é o mesmo Deus de justiça e que um dia irá julgar e dar a sentença a cada um. Vejamos em 2 Pedro 2,4 como Deus age. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Tudo isto nos mostra uma realidade, que Deus não tem parcialidade com o pecado. Além do mais, não devemos nos enganar ou nos deixar ser enganados com as religiões, que falam de purgatório, reencarnação, enfim, com mentiras para que as pessoas não se importem com a sua salvação. Vivam de qualquer jeito e vá para o inferno. Não vos enganeis, pois de Deus não zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele mesmo ceifará. O inferno são abismos tão terríveis que até os demônios têm horror deles. Veja o que a legião de demônios pediram ao Senhor Jesus em Lucas 8,31. Rogavam-lhe os demônios que não os mandasse sair para o abismo. Jesus, Filho do Altíssimo Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu imploro, não me castigue. Como é o seu nome? Multidão, eu imploro, não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar nos porcos que estão ali. Ei! Voltem! Parem! Parem! Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Serão os habitantes deste lugar tão tenebroso? Todos aqueles que não quiserem nada com Deus. Salmos 9:17. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Satanás e seus anjos. Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A besta e o falso profeta. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pessoas que praticaram atos contrários à vontade de Deus e que não se arrependem. No momento você pensou em parar e não esfaquear sua família? Não. Não passou da sua cabeça Eu isso? esfaqueei, depois fiquei sentado lá, daí saí, quebrei os carros, xinguei o condomínio inteiro, entrei pra dentro de casa, enchi uma garrafa d'água e fiquei lá sentado. Você acha que seu pai vai te perdoar? Não sei. Se estiver frente a frente com ele, o que você falaria pro seu pai?
Não vou pedir o perdão dele, nem para ele, nem para Deus. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Inferno, um lugar de causar arrepios. No inferno existe um fogo que não se apaga, verme que nunca morre, cadáveres de pessoas vivas, algo tão terrível que não existem palavras que possam descrever tal situação. O inferno é tão terrível que em Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48, o nosso Senhor Jesus nos alerta de tal forma que nos diz: se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois serem lançados no inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Veja mais alguns textos da Bíblia que nos mostra essa verdade. Isaías capítulo 6, versículo 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Isaías capítulo 14, versículo 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, verme que se desenvolve onde há carne podre, e os vermes são a sua coberta. O inferno será um lugar de milhões e milhões de pessoas que rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus disse em Lucas 13, 24, que são muitos os que entram pela porta da perdição. Cidades inteiras serão levadas ao inferno. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Lucas 10, 15. Sodoma e Gomorra são exemplos da punição do fogo eterno que Deus trará a todos que vivem uma vida de pecado e não querem se arrepender. Na Epístola de Judas 1:7, Deus nos adverte: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vejamos como se deu a destruição destas duas cidades que se tornaram sinônimos de pecado e devassidão. Em Gênesis, capítulo 19, versos 24 e 25, Deus deixou registrado: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra.
o arrependimento tardio. Do inferno se poderá ver aqueles que estarão no reino de Deus, que aceitaram Cristo, e só então muitos vão perceber a oportunidade que tiveram em vida quando alguém lhes falou do Senhor Jesus e não deram valor. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Lucas 13:28. No inferno, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16:23. Três pessoas morrem a cada segundo, 180 a cada minuto. Desde que você começou a assistir este vídeo, mais de 2.000 pessoas partiram para a eternidade. Todo ano, no mundo, mais de 1.600.000 pessoas morrem de forma violenta. Alguns casos são suicídios, 30% homicídios, 18% em guerras e conflitos. O resto falece por causa de vários acidentes. Em outras palavras, a cada dia no planeta Terra, registram-se 1.424 mortes violentas, o que corresponde a um homicídio por minuto. Enquanto as guerras matam cerca de 800 por dia. Nós também vamos morrer. Pode ser hoje, amanhã, numa semana, num mês ou em 50 anos. Uma coisa é certa. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Para onde estão indo as almas? Para o céu ou para o inferno? Em 1 Coríntios 6, verso 9 ao 10, diz o texto sagrado: os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, o texto sagrado diz: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se deixarmos o tempo passar para nos arrependermos, ficaremos arrependidos para sempre. O hoje de Deus não pode ser cedo demais para nos arrependermos, pois muitas pessoas deixaram passar o tempo e estão confinadas no inferno, sofreram a segunda morte e não terão uma segunda chance. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achar e invocá-lo, enquanto está perto, pois só assim escaparemos do sofrimento eterno. Pare e pense. Este
vídeo que você está assistindo foi criado para levá-lo a um momento de reflexão. Atenção, é muito sério. O inferno é tema de debate no mundo todo. Mas não importa o que um diz ou outro pensa, a realidade é uma só. É um lugar de castigo, suplício, dor, ranger de dentes, de algemas eternas, de fogo que não se apaga, o verme que não morre e outras coisas mais que afirma a palavra de Deus. Agora preste atenção. Como você está neste momento? Você está bem? A sua vida está nas mãos de Deus? Você sabe a hora da sua morte? Não sabe. Pois isto pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, meu amigo. E se você não estiver preparado para receber a salvação que somente o Senhor Jesus pode lhe dar, você estará fadado ao sofrimento eterno no inferno. E se você morrer longe da verdade, e eu sei que Deus tem lhe dado muitas oportunidades para conhecer essa verdade, então você estará frente a frente com o mundo espiritual, com o inimaginável, aquilo que jamais nenhum ser humano conseguiu imaginar. O terror, a aflição. A palavra de Deus diz que há dois caminhos, um que leva para o alto, a fim de evitar o inferno embaixo. É por esse motivo que eu estou levando você a fazer um exame de reflexão. Porque independe da sua profissão, classe social, nível cultural, de qualquer coisa que você possa estar apoiado. Talvez você esteja pensando assim: mas eu estou salvo. Se eu morrer, estou salvo. Quem é que pode garantir? O único que pode dar essa garantia é o Senhor Jesus. A partir do momento que a sua vida estiver nas mãos dele, que você estiver praticando seus mandamentos, os seus preceitos. Você tem feito isso? Vamos refletir, vamos meditar, porque muitas pessoas deixaram o tempo passar e estão arrependidas para sempre. Mas você, neste momento, está recebendo a oportunidade de Deus de tomar uma decisão, alicerçar a sua vida que está fraca na rocha que é o Senhor Jesus e ter a certeza, a garantia da sua vida eterna. Se você morrer hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, 50 anos, ou até mesmo se ele voltar e achar você com vida, o que importa é que você tenha certeza da sua salvação eterna em Cristo Jesus. Por isso, faça a reflexão. E se existe algo de errado, transforme a sua vida. Tome uma decisão. Aceite o Senhor Jesus no seu coração antes que seja tarde demais. A sua alma. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Para onde vai a sua alma? O intuito de passar esse filme não é colocar medo em você, é mostrar a realidade. Eu creio no Deus que cura, que vai curar esse senhor aqui. Digo, já curou ele em nome de Jesus.
Jesus Cristo te dá saúde. Em nome de Jesus. Mas a dor que ele está sentindo na coluna não dá nem para comparar com a dor do inferno. Porque essa dor da coluna aqui, estando ele no céu, nunca mais ele sentirá. Amém, gente? Mas estando ele no inferno, será inimaginável a dor que ele sentirá. Amém? Lucas 16, abre aí. Lucas 16. O senhor está voltando hoje para Jesus, filho? O senhor está voltando hoje para a igreja? O senhor se afastou? Trilhou uns caminhos aí meio não muito bom, né? Oi? Andou errado, né? Deus está te perdoando. Eu já vou descer aí. Em nome de Jesus. Presta atenção na palavra que vai aparecer ali. Está arrependido. Diga glória a Deus. Coisa séria, pessoal. Lucas 16. Quem achou, diga amém. Versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Dá uma paradinha. Então essa parábola conta a história de um homem rico e de um homem miseravelmente pobre. O rico vivia esplendidamente, com o bom e com o bom e o melhor. Roupa bonita, mesa farta, casa bonita, cavalos bonitos, carruagem bonita, manda matar um boi que eu quero comer. Não é assim? E o pobre ficava de longe, olhava pela janela, aquela mesa esplêndida, e desejava comer só das migalhas que caíam da mesa daquele homem. Aquele homem pobre estava coberto de chagas, de doenças, ao ponto dos cães lamberem as suas feridas. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, diga, para o céu. E morreu também o rico e foi sepultado. Na paradinha. Ambos morreram. Todos nós morreremos um dia. Se Jesus não voltar antes, você morrerá, eu morrerei, nós morreremos. Amém? O pobre morreu. Deixa eu falar uma coisa para você aqui que está no meu coração, posso? É muito comum ouvir no meio evangélico que a pessoa que está doente está no pecado. Quem já ouviu isso? Levante a mão. Claro que o pecado, como o meu irmãozinho falou que passou, eu andei errado, eu pequei, eu isso, eu aquilo, ele tem as suas consequências. Amém, gente? Mas nem sempre a pessoa que está doente está no pecado. O Lázaro estava coberto de chagas. E quando morreu foi para onde? Foi para o céu. Vamos desmistificar isso aí, hein? Vamos tirar essa mística que tem no evangelho, hein? Pessoa está doente é demônio, está no pecado. Não, demônio nós sabemos que é. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas isso não significa que a pessoa está no pecado. Porque quando Lázaro morreu, cheio de doença, ele foi para onde? Foi para onde, igreja? Para o céu. Então tira esse peso das suas costas. Que achar que está doente, que você é pecador, que eu já vi, né? Até pregador falar isso. Deixa eu ver onde eu estou errando, que pecado que eu tenho. Que papo é esse? Olha para essa passagem, olha para a Bíblia. Amém, gente? Lázaro estava no pecado? Não, porque senão ele não iria para onde? Não iria para o céu. E a Bíblia diz que ele foi direto para o seio de Abraão.
E morreu também o rico, versículo 23. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Dá uma paradinha aqui. Eu aprendo uma coisa além desse texto, que lá no inferno e no céu nós teremos verdadeiramente plena memória, consciência de tudo. Isso é coisa séria, pessoal. Então no céu e no inferno teremos o quê? Plena consciência, memória de tudo. Por que eu fiz isso? Por que eu não me arrependi? Por que eu não entreguei minha vida para Jesus? Aí vai ser, esse é o maior tormento, porque você vai entender que você está ali por sua causa mesmo. Diga eu não. Em nome de Jesus, né? Coisa séria. A memória não será perdida, pastores, obreiros, membresia. Eles terão plena consciência. Mas onde eu quero chegar? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Reclamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Coisa brava, hein? Ele só queria que o Abraão liberasse o Lázaro, que molhasse a pontinha do dedo na água e colocasse onde? Nos seus lábios. Que ele estava sendo atormentado pelas chamas, porque o inferno, como nós vimos no filme, é lugar de fogo e enxofre, de tormento eterno. Por favor, pai Abraão, pai Abraão, pai Abraão, pai Abraão. Disse, 25, disse porém Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado e tu é atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o destino eterno de cada um de nós, de cada pessoa, é decidido em vida. Morreu, acabou. Então quem está vivo aqui, diga amém. Você está tendo a oportunidade de decidir em vida. Eu quero ter uma vida no altar de Deus, eu quero ter uma vida santa, eu quero ter... Porque todos nós somos tentados. Todos, sem exceção aqui, não tem anjo aqui não. Todos nós somos tentados a reclamar, somos tentados a pecar, somos tentados a roubar o dízimo, somos tentados a isso, a mentir. Somos ou não somos? A oportunidade é em vida. Decida nesta vida. Quem está vivo, diga amém. Destina nessa vida o seu destino eterno. Quem está aí, vamos ler de novo? Versículo 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para... Não tem jeito, morreu, acabou. O Raulzito, morreu, acabou. A oportunidade de decidir sua eternidade em vida. Eu decido pedir perdão dos meus pecados, você tem que dizer. Eu decido parar de murmurar. Eu decido parar de roubar o dízimo. Eu decido parar de mentir. É uma decisão, tudo é uma decisão. Mas tem que decidir em vida. Porque quando chegou lá, não dava mais. Olha o que aconteceu depois, pessoal. 27. E disse o rico, né? Rogo depois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venhas também para este lugar de tormento. Então o outro já falou: pô, perdi a esperança, o rico. Mas ele queria que o Lázaro ressuscitasse, que o pai Abraão ressuscitasse o Lázaro, para avisar os irmãos dele. Vamos ver o que ele responde. Disse-lhe Abraão: eles têm eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. O Senhor estava dizendo: os seus irmãos precisam viver em plena conformidade com a vontade de Deus, revelada através de Moisés e dos profetas. Só ouvi-los. E é o que Deus está falando para nós. Nós estamos vivos, pessoal. Vamos ouvi-lo.
Vamos ouvir o que a palavra de Deus manda. Vamos obedecer, pessoal. Não adianta ser ouvinte somente e não praticando a palavra de Deus. Ouvir uma coisa, praticar é outra. Ouvir, todo mundo ouve, que não tem nenhum surdo aqui. Mas temos que praticar a palavra. Para onde nós iríamos se morrêssemos hoje? Interrogação. O destino eterno de cada pessoa que está aqui nessa igreja hoje, inclusive eu, minha esposa, minha filha, todos que são obreiros, todos, é decidido em vida. Morreu, acabou. Estava lá morto, olhava lá, pai Abraão, me socorre, manda ele vir aqui, refrescar uma pontinha do dedo dele, botar um pouquinho de água, botar na minha língua, eu não aguento mais. Mas não tinha mais jeito. Decida agora, meu irmão, o que você quer? Você está correndo atrás do que aqui na igreja? Atrás de dinheiro? Vamos ficar rico, todo mundo? Eu quero que você prospere, diga amém, gente. Mas a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino do céu, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né, Soninha? Tem que buscar o reino. Se você buscar o reino, Deus vai acrescentar tudo aquilo que ele entender que cabe na sua vida. Ele vai acrescentar. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que concede o desejo do coração. Busque em primeiro lugar o reino. Se você está aqui e ainda não decidiu por Jesus, você está perdendo tempo. Se você morrer assim, você vai se perder.